A filha do empresário viúvo tinha só 3 meses de vida quando a babá chegou pela primeira vez naquela casa. Agora, 6 meses depois, tudo ia mudar. Clarissa estava no chão da sala com a pequena Helena quando ouviu a voz dele. Ele não estava olhando para a filha, estava olhando para ela. "Preciso falar com você", ele disse, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Helena bateu palmas e riu, completamente alheia ao que estava por vir. Clarissa sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ele tinha pedido para ela ficar depois do horário pela primeira vez. O mesmo de quando ele tinha segurado a mão dela enquanto Helena chorava de febre na madrugada. O mesmo de quando ele disse que não sabia mais viver sem ela ali. "Agora?", ela perguntou, ainda segurando um bloco amarelo na mão. Tiago assentiu. "Agora", ele confirmou. Clarissa se levantou devagar, limpou as mãos no uniforme e olhou para Helena, que continuava sentada no tapete cercada de brinquedos. "Ela está bem aqui", Tiago disse. "Não vai acontecer nada." Clarissa caminhou até ele. E quando ficou perto o suficiente, viu que ele tinha os olhos vermelhos. "O que foi?", ela sussurrou. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse juntando coragem. Quando abriu de novo, havia algo diferente ali. Algo que ela nunca tinha visto antes. "Eu não aguento mais fingir", ele disse. A voz dele tremeu. "Não aguento mais acordar todo dia e fingir que você é só a babá da minha filha." Clarissa parou de respirar. O silêncio entre eles ficou denso, pesado, quase insuportável. Helena deu um gritinho de alegria ao fundo, mas nenhum dos dois se moveu. "Tiago", ela começou, mas ele levantou a mão. "Deixa eu terminar", ele pediu. "Por favor", ela assentiu, e ele continuou. "Você entrou na minha casa quando tudo estava destruído. Quando eu não conseguia olhar para a minha própria filha sem sentir que estava me afogando. Você não veio aqui só para cuidar dela, você me salvou também." As palavras dele ecoaram na sala como um trovão silencioso. Clarissa sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. "Eu só fiz meu trabalho", ela disse, mas a voz saiu fraca. "Não", ele respondeu firme. "Você fez muito mais que isso." Ele deu um passo para frente, e agora estavam tão perto que ela conseguia sentir o calor dele. "Você me fez lembrar que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso..." Ele parou, engoliu seco, e então disse que ainda posso amar. O mundo parou. Clarissa sentiu as pernas fraquejarem. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Tiago aproveitou o silêncio e continuou. "Eu sei que isso é errado. Eu sei que você trabalha aqui. Eu sei que tem gente que vai julgar, mas eu não consigo mais guardar isso dentro de mim." Ele segurou a mão dela e o toque foi elétrico. "Eu preciso que você saiba que eu te amo e que se você sentir, nem que seja um pouco do que eu sinto, eu vou fazer tudo dar certo. Eu prometo." Clarissa olhou para a mão dele, segurando a dela. Olhou para Helena rindo no chão. Olhou de volta para ele. E, finalmente, depois de meses guardando aquele segredo trancado no peito, ela deixou as lágrimas caírem. "Eu também te amo", ela sussurrou. E foi como se o mundo inteiro desabasse e se reconstruísse ao mesmo tempo. Tiago puxou ela para perto e encostou a testa na dela. Os dois ficaram ali parados, respirando juntos, como se o mundo tivesse parado de girar. Helena continuou brincando no tapete, alheia ao momento que mudaria tudo. Clarissa fechou os olhos e sentiu o peso de 6 meses de silêncio finalmente saindo do peito. Ela tinha guardado aquilo tão fundo que achava que conseguiria esquecer, mas não conseguiu. Toda vez que ele entrava no quarto de Helena de madrugada e ficava parado olhando para a filha dormir, ela sentia vontade de abraçá-lo. Toda vez que ele agradecia com aquele olhar cansado, ela queria dizer que faria tudo de novo. Toda vez que ele sorria para Helena, ela via o homem que ele era antes da tragédia e se apaixonava um pouco mais. "A gente não pode fazer isso", ela disse, mas não se afastou. "Eu sei", ele respondeu,
mas também não soltou a mão dela. Eu trabalho aqui, Tiago. As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveitei, que você está vulnerável, que isso não é real. Ele abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto. E você acha que não é real? Ele perguntou. Ela hesitou. Queria dizer que sim. Queria usar a lógica, mas quando olhou para ele só conseguiu sentir. Eu não sei o que é real mais. Ela admitiu. Eu só sei que quando estou aqui, eu me sinto em casa. E quando você chega, tudo fica mais leve. E quando você olha para mim daquele jeito, eu esqueço que sou só a babá. Você nunca foi só a babá, ele disse, e a voz dele saiu rouca. Nunca. Helena começou a choramingar, e os dois se afastaram na mesma hora, como se tivessem acordado de um transe. Clarissa foi até a menina e a pegou no colo. Helena se aconchegou no ombro dela e Tiago ficou ali parado, observando. Ela te ama, ele disse baixinho, mais do que ama qualquer outra pessoa. Clarissa beijou a cabeça de Helena e sentiu o coração apertar. Eu também amo ela, ela respondeu. Eu amo essa menina como se fosse minha. Tiago deu um passo para frente e colocou a mão nas costas de Helena. E por um momento, os três formaram algo que parecia uma família. Eu não quero que você vá embora, ele disse. Eu não vou, ela prometeu. Mas a gente precisa ter cuidado. Ele concordou, mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam que ele não queria mais ter cuidado, que ele estava cansado de esconder, que ele queria poder tocar nela sem medo, que ele queria acordar e vê-la ali, não como funcionária, mas como algo mais. Clarissa colocou Helena de volta no chão com os brinquedos e se virou para ele. O que a gente vai fazer? Ela perguntou. Tiago respirou fundo. Eu não sei, ele admitiu, mas eu sei que não consigo mais fingir que você não significa nada para mim. Ela assentiu, e os dois ficaram ali, no meio da sala, com Helena brincando entre eles, e tudo parecia ao mesmo tempo certo e errado. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Clarissa ficou mais tempo do que deveria. Ela estava na cozinha preparando a mamadeira da madrugada quando Tiago apareceu. Ele tinha tirado o paletó e a gravata e parecia mais humano assim, mais acessível. Você não precisa fazer isso agora, ele disse. Eu sei, ela respondeu, mas continuou mexendo. Ele se aproximou e ficou ao lado dela, apoiado no balcão. Obrigado, ele disse. Por quê? Ela perguntou sem olhar para ele. Por tudo, ele respondeu. Por estar aqui, por cuidar dela, por me aguentar. Clarissa sorriu, mas foi um sorriso triste. Você não é difícil de aguentar, Tiago. Ele riu baixinho, e foi a primeira vez em meses que ela o ouvia rir de verdade. Você não me conhece direito, então. Ela finalmente olhou para ele. Eu acho que conheço mais do que você imagina. Os dois ficaram se olhando, e a cozinha silenciosa parecia menor do que era. Como era ela? Clarissa perguntou, e se arrependeu na mesma hora. Tiago ficou tenso, e ela achou que ele não ia responder, mas então ele suspirou. Ela era intensa, ele disse. Tudo nela era intenso. O jeito que ela ria, o jeito que ela brigava, o jeito que ela amava. Clarissa escutou em silêncio. A gente se conheceu na faculdade. Ela era de humanas, eu era de exatas. A gente não tinha nada a ver, mas quando nos vimos, foi como se o mundo fizesse sentido. Casamos rápido demais. Todo mundo disse que não ia dar certo. Mas deu. Por 8 anos, deu. Ele parou. E Clarissa viu a dor nos olhos dele. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela ficou radiante, fez planos para tudo. Decorou o quarto, comprou roupas, escolheu o nome. Helena. Ela queria Helena. A voz dele falhou, e Clarissa colocou a mão no braço dele. Você não precisa continuar, ela disse. Eu preciso, ele respondeu. Você merece saber. Ele respirou fundo e continuou. O parto foi complicado. Ela perdeu muito sangue. Os médicos tentaram tudo, mas não conseguiram. Ela morreu 3 horas depois de Helena nascer. Nem conseguiu segurar a filha direito.
Clarissa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu sinto muito, ela sussurrou. Tiago limpou os olhos com as costas da mão. Eu também. Todo dia eu sinto. Ele olhou para ela e havia algo cru naquele olhar. Eu fiquei com raiva de Helena. Eu sei que é horrível dizer isso, mas eu fiquei. Toda vez que eu olhava para ela, eu via o que perdi. Eu não conseguia segurá-la sem sentir que estava traindo a memória da mãe dela. Que se eu amasse Helena, eu estaria aceitando que ela se foi. E eu não queria aceitar. Clarissa segurou a mão dele. E agora? Ela perguntou. Agora eu olho para ela e vejo a coisa mais linda que já fizemos juntos. Ele disse. E isso é graças a você. Não é graças a mim, Clarissa disse. É graças a você. Você escolheu olhar, escolheu tentar. Eu só estava aqui. Você estava aqui, ele repetiu. E isso fez toda a diferença. Eles ficaram em silêncio por um tempo. E então Tiago falou de novo. Eu me sinto culpado. Por quê? Por sentir isso por você, por estar aqui nessa cozinha querendo te beijar, quando faz menos de um ano que ela morreu. Que tipo de homem isso faz de mim? Clarissa virou ele para encará-la. Faz de você um homem que está vivo, um homem que está sentindo, um homem que merece ser feliz de novo. Eu não sei se mereço, ele disse. Você merece, ela afirmou. E ela também ia querer que você fosse feliz. Tiago a puxou para um abraço. E Clarissa se deixou envolver. Eles ficaram assim por minutos, que pareceram horas, e quando se soltaram, tudo tinha mudado de novo. Nas semanas seguintes, eles tentaram manter as aparências. Clarissa continuava sendo a babá. Tiago continuava sendo o patrão. Mas os olhares duravam mais tempo. As mãos se tocavam com mais frequência. As conversas ficavam mais profundas. Helena crescia no meio daquilo tudo, alheia à tensão que preenchia a casa. Um dia, a irmã de Tiago apareceu sem avisar. Camila era uma mulher elegante, de cabelo curto e olhar afiado. Ela entrou na casa como quem entra em campo de batalha. Tiago, ela disse, beijando o rosto do irmão, você está com uma cara melhor. Obrigado. Ele respondeu, sem muita emoção. Camila olhou para Clarissa, que estava com Helena no colo. Você deve ser a babá. Clarissa, ela se apresentou educada. Camila analisou ela de cima a baixo, e Clarissa sentiu o julgamento no ar. Minha sobrinha está linda, Camila disse, pegando Helena dos braços de Clarissa sem pedir licença. Helena começou a chorar na mesma hora, e Camila pareceu ofendida. Ela não me conhece direito ainda, Tiago explicou. Ela conhece a babá melhor do que a própria tia? Camila perguntou, e o tom era acusatório. Clarissa ficou em silêncio, mas Tiago respondeu. Clarissa está aqui todo dia. Você aparece uma vez a cada 2 meses. Camila devolveu Helena para Clarissa, e a menina parou de chorar na mesma hora. Precisamos conversar, Camila disse e olhou para Clarissa. Em particular. Clarissa levou Helena para o quarto, mas conseguiu ouvir parte da conversa. Você está se apegando demais a ela, Camila disse. Ela cuida da minha filha, Tiago respondeu. Ela está fazendo mais do que isso, e você sabe. Houve um silêncio. O que você está insinuando, Camila? Eu estou dizendo que você não está pensando direito. Você acabou de perder sua esposa. Você está vulnerável, e essa moça está ali todo dia, se aproveitando disso. Clarissa não está se aproveitando de nada. Você tem certeza? Porque para mim parece que ela encontrou um jeito fácil de subir na vida. A voz de Tiago saiu gelada. Você não conhece ela. Não tem o direito de falar assim. Eu tenho o direito de proteger meu irmão. Eu não preciso de proteção. Eu preciso que você respeite as pessoas que estão me ajudando. Camila saiu batendo a porta e a casa ficou em silêncio pesado. Clarissa colocou Helena no berço e ficou parada, olhando pela janela. Ela sabia que aquilo ia acontecer, sabia que as pessoas iam julgar, mas ouvir aquelas palavras ainda doeu. Tiago apareceu na porta do quarto. Você ouviu? Ela assentiu. Desculpa, ele disse. Ela não tinha o direito. Ela tem razão em algumas coisas, Clarissa disse. Não tem, ele insistiu.
Tem sim, eu trabalho aqui. Você é meu patrão. As pessoas vão pensar exatamente o que ela pensou. Tiago se aproximou. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, mas eu me importo, Clarissa disse, virando para ele. Eu me importo porque isso pode afetar Helena, porque isso pode afetar você, porque eu não quero que você se arrependa. Eu não vou me arrepender, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. A única coisa que eu vou me arrepender é de não ter coragem de lutar por isso. Clarissa fechou os olhos e sentiu as lágrimas virem de novo. Eu estou com medo, ela admitiu. Eu também, ele disse. Mas eu estou mais com medo de perder você do que de enfrentar qualquer coisa. Ele a beijou, e foi como se todos os dias de contenção explodissem de uma vez. Clarissa se entregou àquele beijo com tudo que tinha guardado, e quando se separaram, os dois estavam sem ar. A gente vai dar um jeito, ele prometeu. Eu não sei como, mas a gente vai. Clarissa queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas quando olhou para Helena dormindo no berço, sentiu o peso da responsabilidade. Não era só sobre eles dois. Era sobre aquela menina que merecia uma vida estável, sem escândalos, sem julgamentos. E se a gente estragar tudo? Ela perguntou. Tiago segurou a mão dela. E se a gente não estragar nada? E se a gente for exatamente o que Helena precisa? Tiago puxou ela para perto e encostou a testa na dela. Os dois ficaram ali parados, respirando juntos, como se o mundo tivesse parado de girar. Helena continuou brincando no tapete, alheia ao momento que mudaria tudo. Clarissa fechou os olhos e sentiu o peso de 6 meses de silêncio finalmente saindo do peito. Ela tinha guardado aquilo tão fundo que achava que conseguiria esquecer, mas não conseguiu. Toda vez que ele entrava no quarto de Helena de madrugada e ficava parado olhando para a filha dormir, ela sentia vontade de abraçá-lo. Toda vez que ele agradecia com aquele olhar cansado, ela queria dizer que faria tudo de novo. Toda vez que ele sorria para Helena, ela via o homem que ele era antes da tragédia. E se apaixonava um pouco mais. A gente não pode fazer isso, ela disse, mas não se afastou. Eu sei, ele respondeu, mas também não soltou a mão dela. Eu trabalho aqui, Tiago. As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveitei, que você está vulnerável, que isso não é real. Ele abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto. E você acha que não é real? Ele perguntou. Ela hesitou. Queria dizer que sim, queria usar a lógica, mas quando olhou para ele, só conseguiu sentir. Eu não sei o que é real mais, ela admitiu. Eu só sei que quando estou aqui eu me sinto em casa, e quando você chega, tudo fica mais leve. E quando você olha para mim daquele jeito, eu esqueço que sou só a babá. Você nunca foi só a babá, ele disse, e a voz dele saiu rouca. Nunca. Helena começou a choramingar. E os dois se afastaram na mesma hora, como se tivessem acordado de um transe. Clarissa foi até a menina e a pegou no colo. Helena se aconchegou no ombro dela e Tiago ficou ali parado, observando. Ela te ama, ele disse baixinho, mais do que ama qualquer outra pessoa. Clarissa beijou a cabeça de Helena e sentiu o coração apertar. Eu também amo ela, ela respondeu. Eu amo essa menina como se fosse minha. Tiago deu um passo para frente e colocou a mão nas costas de Helena. E por um momento, os três formaram algo que parecia uma família. Eu não quero que você vá embora, ele disse. Eu não vou, ela prometeu. Mas a gente precisa ter cuidado. Ele concordou, mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam que ele não queria mais ter cuidado, que ele estava cansado de esconder, que ele queria poder tocar nela sem medo, que ele queria acordar e vê-la ali, não como funcionária, mas como algo mais. Clarissa colocou Helena de volta no chão com os brinquedos e se virou para ele. O que a gente vai fazer? Ela perguntou. Tiago respirou fundo. Eu não sei, ele admitiu. Mas eu sei que não consigo mais fingir que você não significa nada para mim. Ela assentiu e os dois ficaram ali,
no meio da sala, com Helena brincando entre eles, e tudo parecia ao mesmo tempo certo e errado. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Clarissa ficou mais tempo do que deveria. Ela estava na cozinha preparando a mamadeira da madrugada quando Tiago apareceu. Ele tinha tirado o paletó e a gravata, e parecia mais humano assim, mais acessível. "Você não precisa fazer isso agora", ele disse. "Eu sei", ela respondeu, mas continuou mexendo. Ele se aproximou e ficou ao lado dela, apoiado no balcão. "Obrigado", ele disse. "Por quê?" Ela perguntou sem olhar para ele. "Por tudo", ele respondeu. "Por estar aqui, por cuidar dela, por me aguentar." Clarissa sorriu, mas foi um sorriso triste. "Você não é difícil de aguentar, Tiago." Ele riu baixinho, e foi a primeira vez em meses que ela o ouvia rir de verdade. "Você não me conhece direito, então." Ela finalmente olhou para ele. "Eu acho que conheço mais do que você imagina." Os dois ficaram se olhando, e a cozinha silenciosa parecia menor do que era. "Como era ela?" Clarissa perguntou, e se arrependeu na mesma hora. Tiago ficou tenso, e ela achou que ele não ia responder. Mas então ele suspirou. "Ela era intensa", ele disse. "Tudo nela era intenso. O jeito que ela ria, o jeito que ela brigava, o jeito que ela amava." Clarissa escutou em silêncio. "A gente se conheceu na faculdade. Ela era de humanas, eu era de exatas. A gente não tinha nada a ver. Mas quando nos vimos, foi como se o mundo fizesse sentido. Casamos rápido demais. Todo mundo disse que não ia dar certo. Mas deu. Por 8 anos deu." Ele parou, e Clarissa viu a dor nos olhos dele. "Quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela ficou radiante, fez planos para tudo, decorou o quarto, comprou roupas, escolheu o nome, Helena. Ela queria Helena." A voz dele falhou, e Clarissa colocou a mão no braço dele. "Você não precisa continuar", ela disse. "Eu preciso", ele respondeu. "Você merece saber." Ele respirou fundo e continuou. "O parto foi complicado. Ela perdeu muito sangue. Os médicos tentaram tudo, mas não conseguiram. Ela morreu 3 horas depois de Helena nascer. Nem conseguiu segurar a filha direito." Clarissa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Eu sinto muito", ela sussurrou. Tiago limpou os olhos com as costas da mão. "Eu também. Todo dia eu sinto." Ele olhou para ela e havia algo cru naquele olhar. "Eu fiquei com raiva de Helena. Eu sei que é horrível dizer isso, mas eu fiquei. Toda vez que eu olhava para ela, eu via o que perdi. Eu não conseguia segurá-la sem sentir que estava traindo a memória da mãe dela. Que se eu amasse Helena, eu estaria aceitando que ela se foi. E eu não queria aceitar." Clarissa segurou a mão dele. "E agora?" ela perguntou. "Agora eu olho para ela e vejo a coisa mais linda que já fizemos juntos", ele disse. "E isso é graças a você." "Não é graças a mim", Clarissa disse. "É graças a você. Você escolheu olhar, escolheu tentar. Eu só estava aqui. Você estava aqui", ele repetiu. E isso fez toda a diferença. Eles ficaram em silêncio por um tempo. E então Tiago falou de novo. "Eu me sinto culpado." "Por quê?" "Por sentir isso por você. Por estar aqui, nessa cozinha, querendo te beijar, quando faz menos de 1 ano que ela morreu. Que tipo de homem isso faz de mim?" Clarissa virou ele para encará-la. "Faz de você um homem que está vivo. Um homem que está sentindo. Um homem que merece ser feliz de novo." "Eu não sei se mereço", ele disse. "Você merece", ela afirmou. "E ela também ia querer que você fosse feliz." Tiago a puxou para um abraço e Clarissa se deixou envolver. Eles ficaram assim por minutos que pareceram horas, e quando se soltaram, tudo tinha mudado de novo. Nas semanas seguintes, eles tentaram manter as aparências. Clarissa continuava sendo a babá, Tiago continuava sendo o patrão, mas os olhares duravam mais tempo, as mãos se tocavam com mais frequência, as conversas ficavam mais profundas. Helena crescia no meio daquilo tudo.
alheia à tensão que preenchia a casa. Clarissa começou a perceber pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Tiago deixava o café pronto antes dela chegar. Colocava flores na mesa da cozinha sem motivo. Perguntava se ela tinha comido, se estava cansada, se precisava de alguma coisa. E ela começou a fazer o mesmo. Deixava o jornal dele aberto na página de negócios. Preparava o café do jeito que ele gostava. Ficava até mais tarde para ter certeza de que ele não estava sozinho depois de um dia difícil. Era uma dança silenciosa, feita de gestos pequenos e olhares que diziam tudo. Uma manhã, Clarissa estava trocando Helena quando ouviu a voz de Tiago no telefone. Ele parecia irritado. Não, mãe, eu não vou dispensar ela, porque Helena precisa dela, porque eu preciso dela também. Houve uma pausa longa. Isso não é da sua conta. Eu sei o que estou fazendo. Não, você não vai vir aqui dar palpite. Eu sou adulto o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Ele desligou com força e Clarissa fingiu que não tinha ouvido nada. Mas quando ele apareceu na porta do quarto, ela viu a frustração estampada no rosto dele. Minha família está sendo difícil, ele disse. Eu imaginei, Clarissa respondeu, colocando Helena no trocador. Eles acham que sabem o que é melhor para mim. Acham que eu não estou pensando direito, que eu estou confundindo gratidão com outra coisa. Clarissa terminou de trocar Helena e a pegou no colo. E você está? Ela perguntou, olhando diretamente para ele. Tiago atravessou o quarto e parou na frente dela. Não! Eu sei exatamente o que estou sentindo, e não tem nada de confusão nisso. Helena esticou as mãozinhas para o pai, e ele a pegou, enchendo o rosto dela de beijos. A menina riu, e Clarissa sentiu o peito apertar vendo os dois juntos. Ela te adora, Clarissa disse. E eu adoro vocês duas. Tiago respondeu, olhando para Clarissa com uma intensidade que a fez corar. Os dias foram passando, e a rotina da casa foi se ajustando a uma nova realidade não dita. Eles jantavam juntos depois que Helena dormia. Assistiam filmes no sofá, sentados mais perto a cada noite. Conversavam sobre tudo e sobre nada até tarde, e em cada momento a conexão entre eles ficava mais forte, mais inegável. Um dia, Clarissa estava no quintal com Helena quando uma mulher apareceu no portão. Ela era elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, você deve ser a babá, ela disse. Sou Clarissa, ela respondeu, segurando Helena mais perto. Prazer, eu sou Juliana, amiga da família. Conheci Tiago e a esposa dele há muitos anos. Clarissa sentiu um desconforto imediato, mas foi educada. Ele não me avisou que você viria. Eu quis fazer uma surpresa, Juliana disse, entrando sem ser convidada. Nossa, a pequena Helena está enorme. Última vez que vi, ela tinha acabado de nascer. Helena escondeu o rosto no pescoço de Clarissa e Juliana pareceu incomodada com isso. Ela é tímida com estranhos, Clarissa explicou. Estranhos? Juliana repetiu, e havia algo cortante no tom. Eu sou madrinha dela. Clarissa não sabia disso. Ela levou Helena para dentro e Juliana a seguiu. Tiago apareceu na sala, vindo do escritório, e parou ao ver Juliana. Juliana, ele disse, e a voz não tinha calor nenhum. Oi, Tiago, ela disse, se aproximando para beijar o rosto dele. Ele aceitou o gesto, mas ficou rígido. Você não me avisou que viria. Eu estava passando por aqui e resolvi dar uma passada. Faz tanto tempo. Clarissa colocou Helena no cercadinho e disse que ia preparar um lanche, mas Tiago a segurou pelo braço. Fica, ele pediu baixinho e ela ficou. Juliana notou o gesto e estreitou os olhos. Então, Tiago, como você está? A casa parece diferente. Está tudo bem. Ele respondeu seco. E você? Achei que tinha se mudado para São Paulo. Voltei faz 2 meses. Terminei o noivado. Ela disse isso olhando diretamente para ele, como se esperasse alguma reação. Tiago apenas assentiu. Sinto muito por isso. Eu não sinto, Juliana disse sorrindo.
Às vezes a gente precisa de um recomeço, não é? O clima na sala ficou tenso. Clarissa sentiu que estava sobrando ali, mas Tiago não soltou o braço dela. Helena começou a choramingar e Clarissa aproveitou para pegá-la. Vou dar a mamadeira dela, ela disse. Eu te ajudo, Tiago ofereceu, e a seguiu até a cozinha, deixando Juliana sozinha na sala. Assim que entraram na cozinha, Clarissa sussurrou. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de ninguém que não seja ela mesma, Tiago respondeu. Quem é ela de verdade? Tiago suspirou. Ex-namorada. A gente namorou antes de eu conhecer minha esposa. Ela nunca aceitou o término direito. Aparece de vez em quando achando que ainda tem algum direito sobre minha vida. Clarissa sentiu um aperto no peito. Ela é bonita. E daí? Tiago perguntou, virando ela para encará-lo. Ela não é você. Antes que Clarissa pudesse responder, Juliana apareceu na porta da cozinha. Desculpa interromper, ela disse, mas não parecia nem um pouco arrependida. Tiago, eu estava pensando se você não quer sair para jantar um dia desses, para conversarmos sobre os velhos tempos. Eu estou bem ocupado, Tiago respondeu. Tenho uma filha pequena, caso você tenha esquecido. Você tem uma babá para isso, não tem? Juliana retrucou, olhando para Clarissa com desdém. Clarissa não é só uma babá, Tiago disse, e o tom dele era firme. Ela faz parte da nossa vida. Juliana arqueou uma sobrancelha. Nossa vida? Tiago não recuou. Sim, nossa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana olhou de Tiago para Clarissa e de volta para Tiago, e então deu uma risada curta e amarga. Entendo, ela disse. Bem, acho que não tenho mais nada para fazer aqui. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, virou e disse, só uma dica, Tiago. Cuidado com quem você deixa entrar na vida da sua filha. Nem todo mundo tem boas intenções. E saiu, batendo a porta atrás de si. Clarissa ficou parada, segurando Helena, sentindo o peso daquelas palavras. Tiago passou a mão pelo cabelo, visivelmente irritado. Desculpa por isso, ele disse. Você não precisa pedir desculpa, Clarissa respondeu. Ela tem razão em algumas coisas. Não tem não, Tiago insistiu. Ela só está com raiva porque não consegue controlar minha vida como sempre quis. Ele se aproximou e segurou o quarto de Clarissa com delicadeza. Você tem as melhores intenções. Eu sei disso. Helena sabe disso. Isso é tudo que importa. Clarissa queria acreditar, mas as palavras de Juliana ecoavam na cabeça dela. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Clarissa ficou inquieta. Ela estava arrumando a cozinha quando Tiago desceu. Você ainda está aqui? Ele perguntou. Eu ia embora agora, ela respondeu. Fica mais um pouco, ele pediu. Por favor. Ela hesitou, mas acabou concordando. Os dois foram para a sala e Tiago serviu 2 taças de vinho. Eu não bebo enquanto trabalho, Clarissa disse. Você não está trabalhando agora, ele respondeu oferecendo a taça. Ela aceitou e os dois sentaram no sofá. Hoje foi um dia estranho, Tiago disse. Foi, Clarissa concordou. Juliana sempre foi assim? Pior, ele admitiu. Ela é do tipo que não aceita um não. Sempre quis as coisas do jeito dela. Por isso não deu certo entre a gente. Ele tomou um gole do vinho e continuou. Quando eu conheci minha esposa, Juliana ficou furiosa. Tentou de tudo para me fazer voltar. Fez cenas, ligava no meio da noite, aparecia sem avisar. Até no meu casamento ela apareceu, dizendo que eu estava cometendo um erro. Clarissa ouviu em silêncio e Tiago suspirou. Depois que a gente se casou, ela sumiu por uns anos. Achei que tinha superado, mas quando minha esposa morreu, ela voltou. Disse que estava ali para me apoiar, mas eu sabia o que ela queria de verdade. E o que ela queria? Clarissa perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Me ter de volta, Tiago disse. Mas eu não quero ela. Nunca mais quis. Ele colocou a taça na mesa e se virou para Clarissa. Eu quero você. Clarissa sentiu o coração acelerar. Tiago, eu sei que é complicado.
Eu sei que tem muita coisa em jogo, mas eu não consigo mais fingir. Não consigo mais acordar todo dia e fingir que você é só alguém que trabalha aqui. Porque você não é. Você é a pessoa que me faz querer ser melhor, que me faz sentir que ainda existe vida depois de tudo que aconteceu, que me faz acreditar que eu posso ser feliz de novo. Clarissa estava sem palavras. Ela colocou a taça na mesa e olhou para ele com os olhos marejados. Eu também quero você, ela admitiu, mas eu tenho tanto medo. De quê? De estragar tudo, de prejudicar Helena, de você se arrepender, de descobrir que isso não é real e ter que lidar com a dor de perder vocês dois. Tiago segurou as mãos dela entre as dele. Você não vai nos perder, eu prometo. Você não pode prometer isso, ela disse. Posso sim, ele insistiu, porque eu não vou deixar, porque eu vou lutar por isso, por nós. Ele a puxou para mais perto e dessa vez não houve hesitação. Ele a beijou e Clarissa se entregou completamente. Era diferente do primeiro beijo. Esse era mais urgente, mais desesperado, mais real. Quando se separaram, os dois estavam sem ar. O que a gente vai fazer? Clarissa perguntou. A gente vai dar um passo de cada vez, Tiago respondeu. E o primeiro passo é assumir isso. Para nós mesmos, para Helena e para quem mais precisar saber. Clarissa acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Era medo misturado com esperança, e ela não sabia qual dos dois era mais forte. Tiago tinha mandado mensagem cedo, dizendo que precisava resolver algumas coisas, mas que voltaria para o almoço. Ela passou a manhã cuidando de Helena, mas a cabeça estava longe. A menina estava mais falante, balbuciando sons que quase pareciam palavras, e Clarissa sorria toda vez que ela tentava imitar os barulhos ao redor. Você está crescendo tão rápido, Clarissa disse, beijando a testa dela. Helena deu uma risadinha e jogou um bloco colorido no chão. Clarissa pegou de volta e colocou na mão dela, mas Helena jogou de novo, achando aquilo a coisa mais divertida do mundo. Quando Tiago chegou, ele não estava sozinho. Havia um homem mais velho com ele, de óculos e pasta executiva. Clarissa, esse é Gustavo, meu advogado, Tiago apresentou. Clarissa sentiu o estômago revirar. Advogado? Ela repetiu. Tiago percebeu a preocupação no rosto dela e rapidamente explicou. Calma, não é nada ruim. Eu só preciso resolver algumas questões legais. Gustavo cumprimentou Clarissa com educação e foi direto ao assunto. Tiago me contou sobre a situação de vocês, ele disse, e Clarissa ficou vermelha. Eu aconselhei que ele tomasse algumas precauções para proteger todos os envolvidos. Proteger de quê? Clarissa perguntou. De qualquer questionamento futuro, Gustavo explicou. Tiago quer formalizar sua posição aqui na casa de uma maneira que não deixe margem para interpretações erradas. Clarissa olhou para Tiago, confusa. Ele se aproximou e segurou a mão dela. Eu quero que você tenha segurança. Quero que fique claro que você não está aqui por interesse, que você tem autonomia, que suas decisões são suas. E se algum dia a gente decidir seguir em frente com isso de verdade, quero que ninguém possa dizer que você se aproveitou de mim ou da situação. Clarissa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você pensou em tudo isso? Pensei a noite inteira, ele admitiu. Porque eu não quero que você tenha que lidar com julgamentos ou acusações. Você merece respeito. Gustavo abriu a pasta e tirou alguns documentos. Eu preparei um contrato de trabalho formal, com salário compatível ao mercado e benefícios. Também um termo que deixa claro que qualquer mudança na relação entre vocês será consensual e não afetará sua posição profissional ou financeira. Clarissa olhou para os papéis atordoada. Isso é sério demais. É sério porque eu levo você a sério, Tiago disse. Ela pegou os documentos e leu com atenção. Tudo estava ali, detalhado, protegendo ela de qualquer acusação futura. Era um gesto de respeito tão grande que ela não soube como reagir.
Você não precisa decidir agora, Gustavo disse. Leve o tempo que precisar. Analise com calma. Mostre para alguém de confiança se quiser. Clarissa assentiu, ainda processando tudo. Depois que Gustavo saiu, ela ficou sozinha com Tiago na sala. Helena estava tirando a soneca da tarde. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque eu não quero que você duvide de mim, ele respondeu. Eu não quero que você pense que isso é passageiro ou que eu não estou levando a sério. Eu estou mais sério do que qualquer coisa na minha vida. Clarissa sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, Tiago disse, abraçando ela. Só quero que você saiba que estou aqui e que não vou a lugar nenhum. Nos dias seguintes, Clarissa assinou os papéis depois de ler tudo mais 3 vezes. A formalização da situação trouxe uma sensação estranha de segurança, mas também de realidade. Aquilo estava acontecendo de verdade. Eles não estavam mais apenas sentindo, estavam agindo. Uma tarde, enquanto Clarissa brincava com Helena no quintal, a campainha tocou. Ela foi atender e encontrou uma mulher na porta. Era mais velha, com cabelos grisalhos e olhos cansados. Posso ajudar? Clarissa perguntou. A mulher hesitou antes de responder. Eu sou Marta, mãe do Tiago. Clarissa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela tinha ouvido falar de Marta, mas nunca tinha a conhecido. Entre, por favor, Clarissa disse, tentando manter a compostura. Marta entrou e olhou ao redor como se estivesse avaliando cada detalhe. Onde está meu neto? Helena está no quintal. Quer vê-la? Marta assentiu e Clarissa a levou até lá. Helena estava sentada na grama, mexendo em um brinquedo de encaixe. Quando viu a avó, não demonstrou reconhecimento nenhum. Marta se abaixou e tentou pegar a menina, mas Helena começou a chorar e se agarrou em Clarissa. Ela não me conhece, Marta disse, e havia mágoa na voz. Você não vem aqui faz tempo, Clarissa disse, tentando ser gentil. Ela é estranha. Marta se levantou e olhou para Clarissa com um misto de respeito e desconfiança. Meu filho está apegado a você. Ele é um bom pai, Clarissa respondeu, desviando do assunto. Não foi isso que eu perguntei, Marta insistiu. Clarissa respirou fundo. Eu cuido da Helena e me importo com ele. É só isso. Não é só isso, Marta disse. Eu conheço meu filho. Eu sei quando ele está envolvido. E ele está. Clarissa não sabia o que dizer. Marta suspirou e sentou no banco do quintal. Eu não vim aqui para brigar. Vim porque estou preocupada. Com o quê? Com ele, com você, com essa menina, com tudo. Marta olhou para Helena, que tinha parado de chorar, e agora observava as duas com curiosidade. Meu filho perdeu a mulher dele de uma forma horrível. Ele não teve tempo de processar. Não teve tempo de sofrer direito. Porque quando ela morreu, Helena nasceu. E ele teve que ser pai quando mal conseguia ser ele mesmo. Clarissa sentou ao lado dela, ouvindo. Eu sei que você ajudou ele, Marta continuou. Eu sei que sem você, ele não teria conseguido. Mas eu também sei que ele está confundindo gratidão com amor. E eu tenho medo que quando ele perceber isso, você saia machucada. E se não for confusão? Clarissa perguntou baixinho. Marta a olhou nos olhos. Você ama ele? Clarissa não hesitou. Amo. Então você entende meu medo, Marta disse. Porque se isso não der certo, não é só o coração dele que vai quebrar, é o seu também. E o pior é que Helena vai sofrer no meio. As palavras de Marta ficaram ecoando na cabeça de Clarissa o resto do dia. Quando Tiago chegou e viu a mãe ali, ficou tenso. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim conhecer minha neta, Marta respondeu, e conversar com a Clarissa. Tiago olhou para Clarissa, preocupado. Está tudo bem? Clarissa assentiu, mas Tiago não pareceu convencido.
Marta se despediu e, antes de sair, disse para o filho: pensa bem no que você está fazendo, Tiago. Não é só sobre você. Depois que ela foi embora, Tiago perguntou o que tinha acontecido. Clarissa contou tudo e ele ficou visivelmente frustrado. Ela não tinha o direito de te questionar assim. Ela está preocupada, Clarissa defendeu, como qualquer mãe estaria. Ela não conhece você, não sabe do que está falando. Mas ela conhece você, Clarissa retrucou. E ela tem razão em algumas coisas. A gente precisa ter certeza do que está fazendo, porque não é só sobre a gente. Tiago se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Eu tenho certeza, absoluta. E se você mudar de ideia? Ela perguntou vulnerável. E se um dia você acordar e perceber que isso foi só um momento de fraqueza? Isso não vai acontecer, ele disse com firmeza. Mas e se acontecer? Tiago a puxou para um abraço apertado. Então, eu vou estar errado sobre tudo que sinto. E eu sei que não estou. As semanas foram passando e a vida na casa foi encontrando um novo ritmo. Clarissa e Tiago pararam de esconder o que sentiam quando estavam sozinhos. Ele a beijava na cozinha. Ela encostava a cabeça no ombro dele enquanto assistiam Helena brincar. Eles jantavam juntos toda a noite e conversavam até tarde. E Helena, no meio de tudo aquilo, florescia. Ela estava mais esperta, mais comunicativa, mais feliz. Quando completou 1 ano, Tiago fez uma festa pequena, só a família próxima e alguns amigos. Clarissa ficou na cozinha a maior parte do tempo, organizando as coisas, mas Tiago não deixou. Você faz parte disso, ele disse, puxando ela para a sala. Fica aqui comigo. Marta estava lá, e também Camila, a irmã de Tiago. As duas observavam tudo com atenção. Helena estava no colo de Clarissa quando chegou a hora de cantar parabéns. Tiago acendeu a velinha no bolo e todos cantaram. Helena bateu palmas e riu. E quando Clarissa foi ajudá-la a soprar a vela, Tiago colocou a mão sobre a dela. Foi um gesto pequeno, mas todo mundo viu. Depois da festa, quando todos foram embora, Marta ficou para trás. Posso falar com você? Ela disse para Clarissa. Tiago ia intervir, mas Clarissa sinalizou que estava tudo bem. As duas foram para o quintal, e Marta foi direto ao ponto. Eu estava errada sobre você. Clarissa não esperava por isso. Eu achei que você era oportunista, que estava se aproveitando do momento de fraqueza do meu filho. Mas hoje eu vi a forma como você olha para ele. E para a Helena. E eu entendi que você ama os dois de verdade. Clarissa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu amo. Então eu quero pedir desculpas, Marta disse, porque eu julguei sem conhecer, e isso foi injusto. Eu entendo suas preocupações, Clarissa disse. Eu também teria na sua posição. Marta sorriu, e foi um sorriso genuíno. Cuida dele e da minha neta. Porque eu vejo que vocês são felizes juntos, e é isso que importa. Quando Marta foi embora, Clarissa voltou para dentro e encontrou Tiago esperando ansioso. O que ela disse? Que me desculpava e que nos dava a bênção. Tiago a abraçou com força, e Clarissa sentiu que finalmente tinham passado por mais uma barreira, mas a maior de todas ainda estava por vir. Uma noite, quando Helena já estava dormindo, Tiago chamou Clarissa para a sala. Ele estava nervoso, e ela percebeu na hora. O que foi? Ela perguntou. Ele segurou a mão dela e a fez sentar no sofá. Eu preciso te falar uma coisa. O coração de Clarissa disparou. Está tudo bem? Está, ele garantiu. Mais do que bem, na verdade. Ele respirou fundo e continuou. Eu passei os últimos meses tentando entender o que estava sentindo, tentando separar gratidão de amor, necessidade de desejo, conforto de paixão, e eu cheguei a uma conclusão. Clarissa esperou, mal conseguindo respirar. Eu te amo, ele disse. De uma forma que eu não achei que fosse possível amar de novo, de uma forma diferente, mas não menor.
E eu não quero mais viver fingindo que você é só a babá, ou só a amiga, ou só qualquer outra coisa que não seja o que você realmente é. E o que eu sou? Ela perguntou com a voz embargada. Você é a pessoa que eu quero acordar vendo todo dia. A pessoa que eu quero ao meu lado enquanto crio minha filha. A pessoa que eu quero construir uma vida junto. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e Clarissa sentiu o mundo parar. Eu não estou pedindo casamento ainda, ele disse, porque eu sei que é cedo, mas eu quero que você saiba que minhas intenções são sérias, que isso não é passageiro, que eu quero você na minha vida para sempre. Ele abriu a caixa e dentro tinha um anel simples, delicado, perfeito. Isso é uma promessa, ele disse, de que um dia, quando estivermos prontos, eu vou te pedir de verdade. Mas por enquanto, eu só quero que você use isso e saiba que você é minha e que eu sou seu. Clarissa estava chorando tanto que mal conseguia ver o anel. Tiago, aceita? Ele perguntou vulnerável. Aceito, ela respondeu sem hesitar. Ele colocou o anel no dedo dela e os dois se abraçaram com tanta força que parecia que iam se fundir. Quando se separaram, Tiago a beijou, e foi um beijo cheio de promessas, de futuros, de certezas. Nos meses seguintes, eles pararam de esconder. Tiago apresentou Clarissa como namorada para os amigos e sócios. Algumas pessoas julgaram, outras apoiaram, mas nenhuma opinião externa importava mais do que o que eles sentiam um pelo outro. Helena começou a dar os primeiros passos e foi Clarissa quem estava lá para segurar as mãozinhas dela. Foi Clarissa quem ouviu a primeira palavra dela, que foi uma mistura estranha de mamãe e papai que soou como papa. E foi Clarissa quem chorou de emoção quando Helena, com 1 ano e meio, finalmente falou caca, que era o mais perto que conseguia chegar de Clarissa. Uma noite, Tiago estava deitado na cama com Clarissa. Os dois conversando sobre o dia. Você já pensou em ter filhos? Ele perguntou do nada. Clarissa olhou para ele surpresa. Já. Por quê? Porque eu penso nisso, em ter mais filhos. Com você. Ela sentiu o coração acelerar. Sério? Sério, ele confirmou. Eu vejo você com a Helena e imagino como seria ter uma criança que fosse nossa, biologicamente nossa. Clarissa não sabia o que dizer. Mas Helena já é nossa, ela disse. É, ele concordou, e sempre vai ser. Mas eu quero mais. Quero uma família de verdade com você. Quantos filhos você quiser. Clarissa riu, chorando ao mesmo tempo. Você está falando sério. Completamente. Ela o beijou e naquele momento tudo fez sentido. 6 meses depois, Tiago pediu ela em casamento de verdade. Foi numa noite comum, sem grandes preparativos. Eles estavam jantando na cozinha, Helena fazendo bagunça na cadeirinha, e ele simplesmente parou de comer e disse, casa comigo. Clarissa quase engasgou. O quê? Casa comigo, ele repetiu. Agora, logo, quando você quiser. Mas casa comigo. Ela largou o garfo e o olhou, incrédula. Você está pedindo assim? Sem ajoelhar, sem discurso, sem nada? Eu posso ajoelhar se você quiser, ele disse, já se levantando. Não, ela riu, segurando ele. Assim está perfeito. Então é sim? É sim, ela confirmou, e os dois se beijaram enquanto Helena batia na bandeja da cadeirinha, exigindo atenção. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena no quintal da casa. Helena foi a daminha, carregada por Clarissa até o altar improvisado. Marta chorou a cerimônia inteira. Camila também. E quando o juiz de paz disse que Tiago podia beijar a noiva, ele a beijou como se fosse a primeira e a última vez ao mesmo tempo. A vida que veio depois não foi perfeita. Teve discussões, teve desafios, teve momentos de dúvida, mas teve muito mais amor. Helena cresceu chamando Clarissa de mãe,
E quando perguntaram para ela sobre a mãe biológica, Tiago e Clarissa contaram a verdade de um jeito que ela pudesse entender. Você teve duas mães, Tiago explicou quando Helena tinha 5 anos. Uma que te deu a vida e outra que te ensinou a viver. Helena pensou por um momento e então disse: então eu tive sorte, né? Porque as duas me amaram. E tinha razão. 2 anos depois do casamento, Clarissa engravidou. Foi uma gestação tranquila, e quando o bebê nasceu, um menino que chamaram de Gabriel, Helena foi a primeira a segurá-lo. Ele é meu irmão de verdade? Ela perguntou maravilhada. É seu irmão de verdade, Clarissa confirmou. E você é minha irmã de verdade. Helena sorriu, e foi o sorriso mais puro que Clarissa já tinha visto. Tiago observava tudo daquilo com os olhos brilhando, e quando Clarissa olhou para ele, viu o homem que tinha encontrado despedaçado na porta do quarto meses depois de perder tudo. Mas agora ele estava inteiro e feliz. Obrigado, ele disse baixinho, só para ela ouvir. Por quê? Ela perguntou. Por me salvar, por salvar ela, por construir isso tudo comigo. Clarissa segurou a mão dele e respondeu: a gente se salvou, e agora a gente tem tudo o que sempre quis. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Compartilhe sua opinião nos comentários e continue explorando ideias que podem transformar sua forma de pensar.